Muito bom dia a todos. Chodesh Tov Umevorach. Que seja um bom e abençoado mês para todos nós. Hoje nós estamos em Rosh Chodesh Elul. Esse mês de Elul, o último mês do ano judaico, ele tem 2 dias de Rosh Chodesh. Hoje é o primeiro dia de Rosh Chodesh, já explicamos isso em outras ocasiões. Quando acontece assim, então, o primeiro dia de Rosh Chodesh, na realidade, é o 30º dia do mês que está se encerrando. No nosso caso, o mês de Av, e hoje à noite, para todos os efeitos, começa o mês de Elul. Então, hoje à noite estaremos já no primeiro dia do mês de Elul, último mês do ano judaico, do ano que estamos vivendo, 5.783. E esse é o nosso penúltimo encontro virtual que nós estamos promovendo no ano de Akhel. Como dissemos, explicamos, esse ano inteiro é um ano especial e é um ano de união, de congregação. O Rebbe conclamou que se realizassem encontros para fortalecimento da nossa fé, da nossa espiritualidade, dos nossos valores, das nossas tradições, e assim a gente tem feito pelo menos uma vez por mês, todos os meses em geral, na data de Rosh Chodesh, e esse é o nosso penúltimo encontro. Na verdade, em termos de Rosh Chodesh, já é o último, porque o próximo encontro nosso vai ser no último dia do ano de Akhel, que já será a véspera de Rosh Hashanah. Então, o próximo mês, Rosh Chodesh Tishrei, na realidade nem é conhecido como Rosh Chodesh Tishrei, início do mês de Tishrei, é conhecido como Rosh Hashanah, porque é início não só do mês de Tishrei, mas do ano inteiro. Então, esse é o nosso último encontro de Rosh Chodesh. E o nosso próximo encontro e derradeiro encontro no ano de Akhel vai ocorrer, se Deus quiser, na véspera de Rosh Hashanah, no último dia do ano judaico. Esse mês que se inicia hoje, o mês de Elul, não é apenas o último mês do ano judaico, o mês que antecede as nossas grandes festas, Rosh Hashanah, os 10 dias de penitência, de retorno a Deus, o Yom Kippur, o dia do perdão, as festas de Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Nós, no próximo mês, teremos um mês muito rico, muito denso, repleto de conteúdo, cheio de mitzvot, de datas significativas, datas-chave, que cada uma delas tem uma influência e impacto contínuo, que se alastram pelo ano inteiro. Esse último mês que se inicia hoje, o mês de Elul, é o mês do preparativo. É o mês no qual nós nos conscientizamos, nos empenhamos, nos esforçamos para chegar nessas datas tão significativas preparados. Interessante que no judaísmo sempre tudo que é importante exige preparo. As coisas importantes, elas não acontecem assim num relance, não é um flash, um raio, um relâmpago que vem de repente. Isso pode acontecer, mas se não houve preparo da nossa parte, um flash de luz pode iluminar por um instante, mas isso não vai ser duradouro, não vai ter consistência. Isso pode evaporar muito facilmente. Então, as coisas significativas no judaísmo, inclusive as datas, e quando falamos de datas significativas, no judaísmo, comemorar e celebrar Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, não se trata apenas de comer comidas típicas em cada uma das datas ou cantar as músicas e melodias referentes a cada data, mas como nós dissemos, celebrar a festa, comemorar, significa vivenciar o espírito da data. E essas datas que estão por vir são datas super significativas, datas que têm uma influência na nossa vida, na nossa existência, em todos os aspectos, físico, material,
espiritual, conjugal, familiar, todos os aspectos. Então são datas chaves, e essas datas elas exigem um preparo prévio. E esse preparo prévio ocorre durante o mês de Elul, que se inicia hoje. Nós esperamos, falando numa linguagem metafórica, nós esperamos nessas datas poder decolar e alçar voo e atingir alturas muito elevadas na nossa vida, seja subindo na vida em todos os aspectos, melhorando a qualidade de vida, não só física, material, mas também emocional, espiritual. Mas para poder alçar voo, para poder decolar nessas datas importantes, é necessário preparar a pista. Né? Tem que ter uma pista de voo para poder alçar voo, para poder atingir essas alturas. Né? E quando é feito todo esse preparo pessoal, individual, esse preparo espiritual, isso começa efetivamente no mês de Elul, um mês antes. Daqui um mês nós vamos estar celebrando, se Deus quiser, o início de um novo ano. Todo início de ano novo é uma oportunidade de virar a página. Inclusive a própria palavra Shana, em hebraico, que se traduz como ano, vem da raiz de Shinui. Shinui significa mudança. Então, todo ano nós esperamos uma mudança positiva. Deus espera de nós uma mudança, um aprimoramento de caráter, de atitudes, de ações, de comportamento, etc. E nós também buscamos mudanças para o melhor, sempre crescendo, evoluindo na vida em todos os aspectos. Então, tudo se renova, nada é estático. Existem energias no ar em cada uma dessas datas que possibilitam mudanças e até transformações, e às vezes guinadas. Mas, para isso, precisamos estar preparados. Quem não se prepara, talvez nem se aperceba do que está acontecendo. Talvez tenha inúmeras oportunidades no ar, tem chances especiais, mas a pessoa está desavisada, ou não percebeu, não se concentrou e acaba desperdiçando essas oportunidades. Por isso, há uma ênfase muito grande em toda a literatura judaica, os nossos grandes mestres, nossos grandes sábios, enfatizando a importância desse mês que se inicia hoje, o mês de Elul. O mês de Elul deve servir de preparativo para todas as grandes festas, com tudo que elas trazem, com todo o potencial e tudo efetivamente que elas trazem para nós, todas as bênçãos em todos os aspectos. Então, o momento de se preparar para conter essas bênçãos, para atraí-las, para poder recebê-las, para fazer jus e merecê-las, o momento é agora, começa agora, no início do mês de Elul. Vamos falar um pouco sobre esse mês de Elul. O mês de Elul não é apenas o último mês do ano judaico, mas é um mês todo especial. É conhecido na nossa literatura como Chodesh HaRachamim ve'Aslichot, o mês da piedade, misericórdia e dos perdões, porque nesse mês nós procuramos fazer um balanço pessoal, nós procuramos fazer uma autoanálise, um inventário pessoal. Inclusive, havia um pensador, um filósofo que dizia, não me recordo o nome, mas ele dizia algo muito interessante: uma vida que não é avaliada não merece ser vivida. Em outras palavras, toda vida, para ser uma vida digna, ela tem que ter um objetivo de vida. Cada um de nós deve ter em mente seu objetivo, sua meta, seus ideais, e deve buscar esses ideais. E isso é o que dá significado à vida, isso que faz a vida valer a pena. Nossos objetivos, nossas metas, nossos valores. Não é apenas aqui uma questão de concretizar os nossos sonhos,
mas aqui se fala em aspirações e ideais sublimes, que tornam a nossa vida significativa. Por isso se dizia, uma vida que não é avaliada, de tempos em tempos a gente tem que parar e fazer uma avaliação. Como anda a minha vida? Como eu estou aproveitando ou desperdiçando minha vida? Será que eu estou alinhado àquilo que eu faço, aquilo que eu realizo, aquilo que eu preencho o meu tempo? Será que isso está alinhado com os meus valores, com os meus objetivos, com os meus princípios, com os meus ideais? Será que eu estou dedicando tempo suficiente para minha família? Será que eu estou dando a atenção necessária para os meus filhos? Será que eu estou me dedicando ao meu cônjuge como deveria? E assim por diante. Às vezes, na teoria, a nossa vida é pautada por valores e temos uma escala de valores. O problema é quando há uma dissonância, quando aquilo que fazemos na prática, no dia a dia, e muitas vezes esse é o nosso problema, que nós somos consumidos pela rotina, né? Nós entramos no modo piloto automático e nós seguimos, e todos os dias tem compromissos, tem obrigações, tem agenda cheia e etc. E muitas vezes, às vezes até sem perceber, inadvertidamente, nós acabamos deixando de lado coisas essenciais na nossa vida, coisas que de fato estão no topo, no alto da nossa escala de valores. Eu já nem falo em termos espirituais, judaicos, nossas obrigações para com o Criador, as mitzvot, o estudo da Torá, a prática de tzedakah, de bondade e caridade, né? Que tudo isso tem a ver com a missão da nossa alma aqui nesse mundo. Então o nosso problema é esse, que nós estamos, por vezes, demais ocupados, e pode acontecer da gente perder o norte, da gente estar, né, com tanta pressa e tão ocupado que a gente não para pensar e refletir: será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou investindo meu tempo e energia nas coisas certas? Será que esse realmente é o caminho? Aquilo que eu estou fazendo está sendo produtivo? Está contribuindo? Está agregando valor para a minha vida, para a vida dos outros que me cercam, dos meus queridos, etc. Então, esse é um mês de balanço, de autoanálise, um mês de introspecção, um mês de reflexão. E esse mês é caracterizado, e ele é chamado como Chodesh HaRachamim ve'Aslichot, o mês da misericórdia e dos perdões. Por quê? Nós vamos ver que há uma energia espiritual diferenciada que paira nesse mês, durante esse mês inteiro. E isso, de acordo com os livros da Kabbalah, é algo muito elevado. Na linguagem mística, nos tratados de Kabbalah, se fala que durante esse mês inteiro de Elul, Meirim Yud Gimel Midot Rachamim, se fazem presentes, se manifestam, brilham, iluminam de forma revelada os 13 atributos de misericórdia divinos. Quando Moshe Rabbeinu estava intercedendo, nosso mestre Moshe, mestre de todos os profetas, grande líder do povo de Israel, quando ele estava intercedendo pelo povo judeu, num momento crítico, num momento dramático, logo após o povo de Israel ter recebido a Torá, ter presenciado uma revelação divina inédita, onde não é que alguém veio e contou, não é que o profeta relatou, não. Todas as pessoas lá presentes, homens, mulheres, crianças, idosos, todos testemunharam, todos viram com seus próprios olhos a grande revelação divina no Monte Sinai, mas pasmem, passados apenas ou menos de 40 dias, o povo de Israel escorregou e cometeu, se envolveu com um grupo de egípcios que tinha aderido ao povo judeu e acabou sendo persuadido a fazer um bezerro, o bezerro de ouro, com o objetivo de idolatrá-lo, de cultuá-lo. Imaginem, isso contrariando o primeiro, o segundo mandamento que ouviram
de viva voz do próprio Deus, né? Então isso foi considerado uma coisa gravíssima. Nós vamos ver como isso está relacionado também com o mês de Elul, já vamos falar sobre isso, mas de qualquer forma, houve uma cogitação de até eliminar o povo de Israel. Deus nos livre de exterminá-lo. Tal grave era um pecado, tão grave, tão... E Moshe intercede a favor do povo de Israel. Deus fala para Moshe: eu posso começar um novo povo a partir de você, para cumprir a minha promessa aos patriarcas, sobre a descendência deles e que eles herdariam a terra prometida, etc. Você é descendente deles e a partir de você, assim como aconteceu com Noé, que ele praticamente reiniciou o mundo. Mesmo no computador, a gente às vezes reinicia, etc. Então lá Deus reiniciou o mundo, quando o mundo estava tão pervertido, etc. Depois de 10 gerações veio o dilúvio e a partir de Noé surgiu toda a humanidade. Então aqui Deus dizia que a partir de Moshe ele podia fazer surgir ou ressurgir o povo de Israel. Moshe Rabbeinu de forma alguma não aceita essa ideia e ele parte para o alto sacrifício dizendo: Deus, se é para fazer isso, elimine a mim junto, apague o meu nome do teu livro sagrado da Torá. E Moshe suplica por perdão para o povo de Israel. Moshe implora perdão divino. E durante 40 dias ele fica pedindo a Deus que perdoe o povo por esse pecado gravíssimo. Até que esse perdão é obtido. E naquela ocasião Deus se revela a Moshe com uma faceta que até então ele desconhecia. E então se revelam os chamados 13 atributos de misericórdia. E esses 13 atributos de misericórdia divina, atributos divinos, quando Deus manifesta isso, quando Deus demonstra isso para Moshe, ele inclusive lhe diz: saiba que esses 13 atributos, sempre que evocados em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação, eles sempre irão produzir um efeito. Para se ter uma ideia, no dia de Yom Kippur, no dia do perdão, nós evocamos esses 13 atributos de misericórdia incontáveis vezes, dezenas de vezes nas 5 orações do Yom Kippur, porque é indicado por Deus como uma fórmula poderosíssima. E esses 13 atributos de misericórdia, Deus atua no mundo, às vezes com bondade, às vezes com rigor, com severidade, com justiça. Existem, por assim dizer, algumas facetas do Criador, algumas formas dele se manifestar, dele atuar. Os 13 atributos de misericórdia, eles indicam clemência, piedade. Quando Deus atua com o mundo, com as criaturas, com as pessoas, conosco, cheio de piedade, de misericórdia, repleto de bondade, apenas com pena, com misericórdia, excluindo rigor, severidade, justiça. Aqui até independente de merecimento, de mérito ou não, de fazer jus, às vezes muito pelo contrário, não há merecimento. Mas aí se evoca piedade e misericórdia. O que a gente evoca não é aquilo que a gente tem por direito, Deus não tem obrigação e não nos deve nada, muito pelo contrário. Mas a gente evoca a misericórdia divina. Deus, de fato, não somos merecedores e talvez deveria vir o contrário, não as bênçãos, mas a gente apela à sua misericórdia, à sua piedade. Isso está expresso nessa fórmula especial que aparece na porção de Kitissá no livro Êxodo, quando há o relato do ocorrido após o pecado do bezerro de ouro. E conforme Deus disse a Moshe, saiba que sempre que essa fórmula for mencionada, ela vai surtir um efeito, vai atrair misericórdia. De acordo com os livros cabalísticos, no mês de Elul não é apenas uma questão de se mencionar essa fórmula, se diz cabalisticamente que elas estão presentes. Essa fórmula especial, esses atributos, eles estão manifestos, evidentes e presentes durante todo o mês de Elul. Por isso, para se ter uma ideia, os livros místicos até perguntam,
os livros místicos dos cabalistas que entendem o que isso significa, o efeito espiritual que significa e representa a manifestação desses 13 atributos, que isso evoca um nível divino, um nível espiritual elevadíssimo. Então, surge a pergunta nos livros místicos até, por que esses dias não são feriados religiosos? Todos os dias do mês de Elul. Para os mestres cabalistas que entendem o poder e o alcance dessa revelação especial que paira nesse mês, que começa hoje à noite, isso é algo tão sagrado, algo tão elevado, a exemplo das datas sagradas que nós temos, que são momentos quando paira uma revelação divina especial, naqueles dias, naqueles momentos. Então eles até perguntam se esses dias, se alguns viriam dizer que não dá para fazer um mês inteiro de feriado religioso, mas eles falavam talvez deveria ser semi-feriado, como o Chol HaMoed, os dias intermediários que nós temos em Pesach e Sukkot, né? Isso para se ter uma ideia do que espiritualmente representa essa revelação, essa manifestação. O que significa os 13 atributos divinos estarem em evidência durante todo esse mês. E por isso, nesse mês, se há um momento adequado para pedir anistia, para anistiar nossas dívidas espirituais para com o Criador, se há um momento adequado para pedir desculpas, um momento adequado para evocar perdão, o momento é agora, é nesse mês de Elul. Nas comunidades sefaradis, logo a partir do início do mês de Elul, logo depois de Rosh Chodesh. Aqui, logo depois de Rosh Chodesh, nós chegamos no Shabat. No Shabat essas preces não são feitas, mas no sábado à noite, a partir de domingo, todas as comunidades sefaradis já começam a recitação de Selichot, que são preces de perdões, que são feitas num momento até místico, de forma ideal, ou após a meia-noite, ou de madrugada, no início do amanhecer, né? Às vezes até antes do sol raiar, que é um momento propício, um momento de boa aceitação. Então, comunidades sefaradis já iniciam isso a partir do domingo, enquanto que as comunidades ashkenazitas passam a recitar Selichot apenas na semana anterior a Rosh Hashanah. Mas de qualquer forma, por que isso é feito nesse período? Por que foi instituído nesse período? Porque é um período propício. Nesse período, Moshe Rabbeinu estava obtendo perdão pelo pecado mais grave, pecado coletivo, gravíssimo, de idolatria feita pelo povo de Israel, o bezerro de ouro. Moshe esteve no Monte Sinai por 3 vezes seguidas, por períodos de 40 dias. Então, o primeiro período se iniciou logo após 6 de Sivan, que é o dia que todo o povo de Israel recebeu a Torá, presenciou a revelação. Isso terminou no dia 17 de Tammuz, 40 dias completos. O primeiro dia era incompleto, então ainda não contou. Nesse dia, Moshe, ele desce do Monte Sinai, e quando ele vê o povo de Israel, desce com as tábuas da lei, quando ele vê as primeiras tábuas, quando ele vê o povo de Israel cometendo o pecado de idolatria, ele rompe e quebra as tábuas. E ele corrige a situação, e logo em seguida ele sobe mais 40 dias no Monte Sinai para rezar a Deus, evocando perdão para o povo de Israel. E finalmente ele recebe uma instrução divina de lapidar novas tábuas, e ele sobe pela terceira vez em Rosh Chodesh Elul. No primeiro dia de Elul ele sobe pela terceira vez no Monte Sinai, e lá vai permanecer 40 dias até escutar de Deus 2 palavras em hebraico. No final desses 40 dias, o final dos 40 dias, depois de Rosh Chodesh Elul, isso culmina, calha com Yom Kippur, o dia do perdão. E por que esse dia de Yom Kippur é o dia do perdão? Porque foi nesse dia, no ano seguinte, no mesmo ano do Êxodo, logo depois da saída do Egito, 7 semanas depois receberam a Torá. Passados 40 dias, houve esse desastre do bezerro de ouro, e aqui nós estamos 6 meses depois da saída do Egito, né? Então, no término da terceira vez que Moshe Rabbeinu ficou 40 dias no Monte Sinai, ele escuta de Deus, Salachti Kidvarecha.
eu perdoei, conforme teu pedido. Ou seja, ele consegue finalmente obter o perdão divino, por isso essa data se tornaria para todas as gerações o Yom Kippur, o dia do perdão. De qualquer forma, sabendo que esse período é um período propício para obter perdão. Por isso, nesse período, nós vamos ver, a gente intensifica uma série de coisas na área espiritual. Nós procuramos aproveitar bem esse período. E sabendo que esse é um período de rachamim, de piedade, de misericórdia, então nós procuramos atrair isso para a nossa vida na prática, procuramos converter isso em benefícios na nossa vida, em todos os aspectos, atrair esse aspecto de misericórdia divina, de piedade de Deus, que isso se manifeste e em toda a nossa vida, não é? Em tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita. É conhecido também que existem alguns acrósticos relacionados com o nome do mês em hebraico, Elul. O nome Elul em hebraico é formado por 4 letras, Aleph, Lamed, Vav e Lamed. Existem diversos versículos que são trazidos na nossa literatura pelos nossos mestres, que eles estão relacionados com as letras iniciais, né? Cada uma das palavras se inicia com uma letra do nome Elul. O mais conhecido e célebre talvez seja um versículo do Shir HaShirim, um versículo do Cântico dos Cânticos do rei Salomão. O Cântico dos Cânticos, o rei Salomão evoca o amor de Deus pelo povo de Israel e vice-versa, tomando como metáfora, como exemplo, o amor que existe entre o noivo e a noiva, o noivo e o noivo. E o versículo nos diz, Ani ledodi vedodi li. Eu me volto ao meu amado, e o meu amado, ele vem a mim, ao meu encontro. Ani ledodi, aqui a palavra dodi, em hebraico, dod, hoje é conhecido como tio, tio, dodi, meu tio, mas aqui o termo dodi, nesse contexto, vem da palavra yedid, em hebraico, da raiz yedid. Yedid significa meu amado, meu querido. E o povo de Israel diz a Deus, aqui a noiva está falando Ani ledodi, eu me dirijo ao meu querido, ao meu amado, eu me volto para ele. Vedodi li, e ele, meu amado, corresponde e vem a mim. Interessante notar que no mesmo Shir HaShirim, na mesma obra do rei Salomão, Cântico dos Cânticos, há um outro versículo que fala o inverso, né? Aquela questão, quem toma a iniciativa? Ou se houve uma briga entre o casal, quem busca a reconciliação, quem dá o primeiro passo para apaziguar. Então há um outro versículo que diz, Dodi li vanilo, o meu amado vem para mim e eu, o amado, o noivo aqui entre aspas é Deus, ele vem para mim, se dirige a mim e eu correspondo, eu reajo de forma positiva, Dodi li vanilo, então eu me volto a ele, eu correspondo. Sem entrar em todo o mérito da análise, de acordo com os livros místicos, existem 2 períodos distintos. Se fala que no mês de Nissan, o mês de Nissan é o mês que temos a festa de Pesach. Se fala que na festa de Pesach, que comemora o êxodo, a saída dos judeus do Egito, lá a iniciativa veio de Deus. Como a gente descreve na Haggadah de Pesach, que Deus, ele desceu ao Egito, ele veio lá, ele mesmo, lo alidei malach, velo alidei saraf, velo alidei shaliach, não através de anjos, não através de serafins, não através de emissários, mas ele mesmo veio nos retirar do Egito. Mesmo que nós estávamos numa situação, inclusive espiritual, degradante, não apenas que nós éramos lá escravos já há muito tempo, mas em termos espirituais, o povo de Israel também tinha se assimilado, o povo de Israel não tinha grandes méritos, pelo contrário, muitos dos judeus sequer queriam sair do Egito e acabaram permanecendo e perecendo lá. Então a situação, em termos espirituais, não era boa, mas lá, naquele momento, no mês de Nissan, foi Deus que tomou a iniciativa. E assim se diz que todos os anos, no mês de Nissan, também ocorre esse fenômeno que é uma iniciativa de cima. Dodi li, o meu amado vem para mim. E ele como me puxa
do buraco, da sarjeta. Né? Ele estende as mãos e quase que me arrasta para fora do buraco. Vanilo. Dodi-li, o meu amado, ele vem para mim e eu correspondo, eu reajo e correspondendo. Mas no mês de Elul, que começa hoje à noite, dizem os nossos livros, agora é o momento da gente tomar a iniciativa. Agora compete a nós dar o primeiro passo. Anile Dodi, primeiro eu busco o meu amado, Deus, eu me volto a Ele, então Ele vai Dodi-li, Ele vai vir também ao meu encontro, Ele vai corresponder. Então esse é o acróstico que reflete a dinâmica de como as coisas funcionam em termos espirituais no mês de Elul. Em outras palavras, nesse mês, é um mês que tem fluidos no ar muito especiais, que tem uma energia espiritual fabulosa e única, que tem os 13 atributos de misericórdia divinos em evidência. Mas se espera que a gente tome iniciativa. Se espera de cada um de nós que a gente se mexa, que a gente se mova, que a gente vá ao encontro do amado. A iniciativa agora tem que ser nossa. Sairmos da inércia, sairmos da rotina, refletir, meditar, fazer o inventário pessoal, fazer um balanço, né? Avaliação. Uma vida que não é avaliada nem merece ser vivida. Temos que fazer a nossa vida, nosso tempo, nossa vida valer a pena. E para isso precisamos, de tempos em tempos, parar e refletir. Né? Existem aqueles períodos, sabe, que tem na loja ou no banco, fechado para balanço. Aqui nós não vamos fechar nem interromper nossas atividades. Pelo contrário, nós vamos intensificar até as atividades de cunho espiritual nesse mês. Mas, na nossa mente, a gente deve fechar todos os dias alguns minutos, alguns momentos, para fazer um balanço, como andam as coisas. Assim como, com certeza, uma pessoa que tem comércio, que tem uma loja, que tem um negócio, que tem uma indústria, não há dúvida que a pessoa, de tempos em tempos, faz um balanço, avalia como andam os seus negócios, quais os negócios que foram lucrativos, quais aqueles que não, quanto ele tem ainda no estoque, quanto ele vendeu, quanto ele lucrou, quanto ele está por receber, enfim, está valendo a pena, tem que mudar de estratégia ou não. Se em relação aos negócios monetários, financeiros, a gente faz isso, é tão normal e natural, não é? É um pressuposto que assim tem que se agir, tem que fazer balanço para saber como andam as coisas. Você não pode dizer, olha, eu estou tão ocupado trabalhando que eu não tenho tempo de avaliar, não é? de fazer. Não existe isso. Porque senão você pode estar soprando um balão furado, você pode estar trabalhando, mas não ganhando. Talvez você está caindo na armadilha da atividade, talvez você esteja ocupado, mas não esteja produtivo, não esteja lucrando nada. Por isso tem que se parar e avaliar e fazer um balanço. Se assim é em termos materiais, o mesmo se aplica, se não mais, em termos espirituais, quando nós falamos do bem mais precioso nosso, que é o nosso tempo, a nossa vida. Como anda a nossa vida? Será que ela está alinhada com os nossos valores, com os nossos objetivos, com os nossos ideais maiores? Com o nosso judaísmo? Então nós temos que, de tempos em tempos, fazer esse balanço. Interessante que o Rebbe, ele, em diversas cartas, tem pessoas que são, alguns diriam que são sérios demais, ou que têm uma tendência um pouco depressiva, que eles estão o tempo todo fazendo balanço. O Rebbe não gostava também disso. Ele diz, olha, ou você trabalha ou fica fazendo balanço. Então não é para o ano inteiro ficar avaliando, você tem que correr atrás, tem que fazer produzir. Mas tem uma época, deixar o balanço para a hora certa. Então, em termos espirituais, ocorre o mesmo. E a hora certa é agora, durante o mês de Elul. Durante o ano todo, nós procuramos fazer o bem, evoluir, Torá, mitzvot, caridade, filantropia, voluntariado, coisas boas. Mas tem um momento que a gente tem que parar e avaliar. Está surtindo efeito? Está dando resultado? Será que eu acabei
sem querer, descuidando de alguma outra área, o que eu tenho que corrigir, como eu posso melhorar, o que eu devo acrescentar, etc. Então, o mês de Elul, esse é o mês do balanço, nisso consiste a nossa iniciativa também, da gente se mexer, da gente sair da inércia, da gente sair da armadilha, da rotina, né? E buscar uma melhora. É conhecido o famoso exemplo que Rav Shneur Zalman, autor do Tânia, traz numa obra sua, Likutei Torá. Ele diz com que se assemelha o mês de Elul, fala com o rei no campo. O famoso exemplo do rei no campo. O que significa o rei no campo? Então ele explica, quando o rei está no palácio, lá ele é muito inacessível. Lá uma pessoa para entrar no pátio do palácio, não só que ele tem que passar pelos seguranças, etc., mas ele tem que ter autorização especial, não é qualquer um que entra. Para entrar dentro do palácio, para chegar até a Câmara Real, então, sabe, por quantos secretários, ministros, assessores ele tem que passar, e não é todo mundo que chega lá, não é todo mundo que consegue a audiência, só pessoas seletas, pessoas muito especiais, com merecimento e com uma causa nobre é que podem eventualmente chegar até o rei. Esse é o protocolo quando o rei se encontra dentro do palácio. Porém, existem momentos que o rei está mais à paisana, está numa atitude mais leve, onde não há tanto protocolo. Existem momentos que o rei saiu ao campo, talvez foi passear, ou, enfim, ele sai ao campo. Nesses momentos, ele está muito mais acessível a todos. E aí, de certa forma, ou não há protocolo, ou até se quebra o protocolo. Quando o rei sai ao campo, cada um está, se as pessoas trabalhavam na agricultura, então cada um está cuidando do seu campo, e cada um está com o seu macacão de trabalho, talvez até sujo, não está com traje a rigor, nem com trajes de festivos, etc. Não, a pessoa está às vezes com o seu macacão de trabalho, até às vezes sujo de graxa. Mas quando o rei está no campo, quando a carruagem real está passando pelo campo, a multidão se aproxima, e isso é perfeitamente normal. Mesmo aquele que não está com fraque, traje a rigor ou com smoking, ele pode se aproximar, mesmo que ele está até com a roupa suja de trabalho. E quando o rei está no campo, a paisana, ele não está talvez com o manto real, com o cetro e a coroa sobre si, todo aquele protocolo. Quando o povo, a multidão se aproxima do rei, então o rei recebe a cada um, o rei está acessível e recepciona cada um, acena, cumprimenta, e mais do que isso, ele recepciona cada um com um sorriso no semblante. Assim diz o Alter Rebbe. Mesma forma nos explica o Rav Shneur Zalman, assim ocorre conosco. O mês de Elul é o período no qual o rei, fazendo alusão a Deus, está no campo, ele está na nossa vida. E por isso se diz, nós continuamos levando a vida no dia a dia, não são feriados religiosos, né? Nós estamos, por assim dizer, no nosso campo de trabalho, no nosso campo de atuação, da nossa vida normal, corriqueira, mas o rei vem ao campo. Essa é a revelação divina, especial, no mês de Elul, os 13 atributos de misericórdia. E quando isso acontece, todo mundo pode se aproximar. É uma oportunidade única que todo mundo pode chegar perto. Mesmo aqueles que estão com a roupa suja, né? Roupa suja são as vestimentas espirituais da nossa alma, conforme explicado no Tânia, pensamento, fala e ação. Então, para entrar no palácio, a pessoa tem que estar impecável. Mas no campo, mesmo aqueles que estão ainda com as roupas sujas podem se aproximar do rei. E aqueles que se aproximam quando o rei está no campo são bem recebidos por ele. E ele atende a cada um com um sorriso no semblante. Mais tarde o rei prossegue de volta ao palácio, daí já não é qualquer um que entra, muito pelo contrário, quando o rei já adentra ao palácio, então vem todo o protocolo, e tem os guardas, e tem os seguranças, e tem os secretários e assessores, daí somente quem está com a audiência marcada, quem mereceu a entrevista com o rei, quem está com as roupas dignas, somente esses vão ter acesso. Então, o Alter Rebbe, o Rav Shneur Zalman, nos diz que entrar no palácio é o que ocorre em Rosh Hashanah e Yom Kippur.
quando isso significa o rei no palácio, o rei no seu esplendor nesses dias sagrados e elevados. Mas antes disso acontecer, o rei se encontra no campo. No mês de Elul, ele se encontra acessível. E aqui nós temos algo, não sei se paradoxal. Por um lado, tem essa colher de chá imensa. O rei está acessível. Deus brilha, faz brilhar os 13 atributos de misericórdia. Mas, ao mesmo tempo, a iniciativa tem que ser nossa. Então, Deus como está estendendo a mão, o semblante, mostrando simpatia, mas como dizendo, venham, venham, venham ao meu encontro, ou retornem a mim. Então, aqui há todas as condições são favoráveis em termos espirituais, o momento é propício, mas a iniciativa tem que ser nossa. A gente tem que dar o passo, a gente tem que ir ao encontro. E mais ainda quando a gente sabe de toda essa disposição do rei, boa vontade, de aceitar cada um de nós com simpatia, de bom grado, ou tolo, ou pena de quem não faz isso, de quem não aproveita essa ocasião e vem ao encontro do rei. Por isso, durante esse mês, nós falamos do costume sefaradi das Sichot, os Ashkenazim, eles têm o costume de tocar shofar todos os dias, menos no Shabat. E o toque do shofar, né, a mitzvah do toque do shofar pela Torá em Rosh Hashanah. Mas, durante o mês de Elul, a gente já começa a fazer um toque do shofar no cotidiano. E a ideia por trás do toque do shofar, conforme explica Maimônides, é um despertador. Acordar a gente em termos espirituais, despertar a gente da rotina. É um chamado para, sabe, não fique imerso só no teu dia a dia, nos teus afazeres comerciais, obrigações financeiras, compromissos, etc. Não. Pense no sentido da vida. A gente tem um objetivo, tudo isso não passa de meios. Mas o nosso objetivo, nossa finalidade, o momento da gente fazer a avaliação e da gente se despertar, a gente acordar para até renascer na nossa vida, para uma renovação, às vezes até para a gente se reinventar, ou para a gente até ter coragem de encarar nossa vida como ela está e, sem auto-engano, se constatar que não está ordenada, não estamos dando a devida importância àquilo que merece importância. Então, ter a coragem de dar uma guinada e de mudar de atitude, mudar de ações, de comportamento, etc. Por isso, nesse mês, a gente intensifica a espiritualidade, intensifica o estudo da Torá, simplesmente estudando mais tempo de Torá todos os dias, mais do que você está acostumado no dia a dia. Nesse mês, a gente procura caprichar mais na tefilá, na oração, rezar com mais intenção, com mais devoção, com mais concentração, se concentrar naquilo que estamos dizendo, rezar com mais fervor, envolver o nosso coração, despertar-se espiritualmente. Inclusive, como uma extensão da reza, a recitação de Tehilim, recitação dos salmos. Nós temos horários prescritos para rezas, mas salmos é algo que qualquer hora do dia isso vai bem. E não tem, a pessoa pode dizer quantos salmos quiser, né? Não tem contraindicação, não tem limite máximo. Então se fala que a alta estação para a recitação de salmos é agora, como dizendo que a gente deve acrescentar em rezas, não só as rezas convencionais, mas também na recitação de salmos com intenção, devoção. Hoje existem salmos em português também, todo mundo pode entender o que está dizendo ou ler na própria tradução. Nesse mês a gente procura aprimorar no cumprimento de mitzvot. E tudo que a gente faz em termos de cumprimento de preceitos divinos, a gente procura dar uma caprichada. Inclusive fazer uma verificação, assim como pessoas fazem um check-up anual, muitas vezes, para ver como está o seu estado de saúde, como está o colesterol, como está o triglicérides, o exame de sangue, como ele está, etc. Então, o mês de Elul é o mês adequado para o check-up espiritual. E, por isso, nós procuramos tudo aquilo que a gente pode aprimorar nas mitzvot. Por exemplo, é tradicional que nesse mês se mande os tefilins, os filactérios ou as mezuzot
nos umbrais das casas, das portas, e mande elas para um sofer, para um escriba especializado, para ele fazer uma verificação, para ele conferir se nenhuma letra se apagou, se tudo está em ordem. Né? Porque se uma letra está apagada, mal escrita no tefilim, mesmo que a pessoa coloque todo dia, é como se não estivesse colocando. Ou se a mezuzá não está kasher na sua escrita, é como se a porta não tivesse mezuzá. E de tempos em tempos, às vezes pela umidade, por outros fatores, ou foi feita uma pintura, ou o tempo, então pode acontecer que uma letrinha, já que é escrita com uma tinta natural, vegetal, que ela pula do pergaminho e se apaga. Por isso, para se assegurar que nós estamos cumprindo bem todas as mitzvot, os preceitos, se procura mandar para verificar os tefilim e mezuzot, saber como eles andam, se eles estão kasher, se estão apropriados. Mas a gente poderia dizer, isso a gente faz na prática, sem dúvida, mas não vamos esquecer que além de verificar o estado dos tefilins e mezuzot, quem sabe a gente tem que verificar bem, né? O tefilim é colocado, o do braço voltado para o coração, o da cabeça em cima do cérebro. Então, não menos importante também é fazer uma verificação, um check-up de como andam os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Como está a nossa mente, como está o nosso coração, o nosso lado emocional se está voltado e direcionado para coisas boas e positivas, o nosso lado intelectual se está concentrado e refletindo em coisas elevadas, como realmente deve ser. Então, esse é o conceito daquilo que se chama de Cheshbon HaNefesh, uma avaliação espiritual, um balanço de como anda o nosso nefesh, nossa alma, nossa espiritualidade. E esse é o período de promover tshuva. Né? E quanto mais a gente se preparar antes de Rosh Hashanah, aproveitar bem esse mês de Elul, então mais aptos nós vamos estar para chegar no Rosh Hashanah e Yom Kippur, e não só pedir a Deus, mas ter a certeza que vamos obter a chamada Ktivá Vachatimá Tová, sermos inscritos e selados para um ano bom e doce, repleto de bênçãos, etc. Então, o preparo para tudo isso ocorre nesse mês de Elul. E o mês de Elul, portanto, é um mês que evoca tshuva, arrependimento e retorno a Deus. Mas é importante lembrar e salientar aquilo que nos ensinam os mestres hassídicos, aquilo que o nosso Rebbe repetia inúmeras vezes, que mesmo a tshuva, o retorno a Deus, até o arrependimento e retorno a Deus, tem que ser feita com alegria, com satisfação. O bom filho, às vezes talvez até agora não era tão bom, mas que a casa volta, que retorna aos braços do seu pai, e há esse reencontro. Então, por mais que talvez o caminho foi tortuoso, talvez a distância foi grande, talvez a ruptura foi intensa, mas o importante é ele estar, o filho agora voltando. O importante é celebrar até esse reencontro, essa reconciliação e reencontro. O filho que estava afastado, distante, se reencontra com o querido pai que sempre o amou, o ama, estava no aguardo do seu retorno, estava esperando ele chegar de volta. Por isso, inclusive, o Rebbe enfatiza que o mês de Elul, que é o mês do balanço, o mês da introspecção, o mês da autoanálise, do arrependimento, penitência, mas as iniciais do mês de Elul, as letras do mês de Elul, formam o versículo Ani ledodi vedodi. Eu me dirijo ao meu amado, e o meu amado, ele corresponde, vem para mim. Ou seja, o que está em evidência, o que deve estar em evidência, mesmo nesse processo de tshuva, quando a gente toma iniciativa, quando a gente vai de encontro, nós estamos indo ao encontro do amado. Ou seja, isso tem que ser feito, mesmo o processo de tshuva, tem que ser feito com amor, com satisfação e com alegria. E isso é o que a gente deve fazer durante todo o mês de Elul, acentuar a prática de boas ações, mais mitzvot, se podemos fazer mais coisas a favor do próximo, do semelhante. Então, esse mês não há melhor momento de procurar dedicar um tempo para isso e procurar ajudar o próximo, procurar se envolver em benefício do semelhante, assim por diante.
Então esse é o momento de acrescentar durante o mês de Elul. Recapitulando, a gente acrescenta em estudo de Torá, a gente acrescenta na oração, recitação de Teilim, e acrescentar não é só quantitativamente, mas qualitativamente, principalmente quando se trata da oração, da reza, que é feita com o coração. A reza não basta apenas ser pela boca, tem que ter o envolvimento emocional da pessoa. Esse é o objetivo da reza, mexer com o nosso coração. E nós sabemos que o ser humano é movido pela emoção, mais do que pelo intelecto, é movido pela emoção. Então nós temos que canalizar nossas emoções para coisas positivas. E o momento de cultivar isso, de trabalhar nisso, é o momento da oração ou recitação do Teilim. Acrescentar na prática de tzedakah, dar mais caridade nesse mês, boas ações, mitzvot, maasim tovim, ações positivas, na nossa atitude, no nosso comportamento em relação a Deus, como também em relação ao próximo. Essa é a agenda do mês de Elul que começa hoje. Um mês especialíssimo, não apenas o último mês do ano, mas a oportunidade de fechar com chave de ouro, de dar um desfecho especial para o ano que está terminando, aproveitando ao máximo, preenchendo esse mês de forma positiva. É um mês especial. Vamos dar uma paradinha agora mesmo no Rosh Chodesh e pensar, bli neder, como se diz, sem um compromisso formal. Porque compromissos, promessas, eu não falo promessas ou juramentos, mas até um compromisso compromete. Então, por isso, em tudo a gente fala bli neder, sem compromisso, para não envolver algo formal que amanhã a pessoa falhou, então isso é extremamente negativo. Mas a gente parar e pensar o que eu vou acrescentar nesse mês, ou em cada área. E não precisa ser, sabe, de atravessar montanhas ou coisas grandiosas, talvez pequenas coisas no nosso dia a dia. Um acréscimo em Torá, porque eu vou adotar um livro de cabeceira, ou tal livro, eu vou ler ou estudar uma página dele todo dia. Ou na minha posso fazer um mitzvot. Essa é a agenda do mês de Elul, que é o mês propício para tudo isso, um mês cheio de misericórdia divina, cheio de amor. O rei no campo, o rei acessível a todos nós. Se Deus quiser, vamos aproveitar ao máximo e bem, ao fundo, todo esse mês de Elul, e vamos garantir e assegurar que Deus conceda a todos nós, se Deus quiser, daqui a um mês, um ano bom e doce, um ano cheio de saúde e sucesso, um ano de prosperidade e paz, um ano de alegrias e somente boas notícias. Tenham todos vocês, então, um Chodesh Tov Umevorach, um ótimo mês, um mês abençoado, e até a próxima, se Deus quiser.